Pessoal, só tô ajeitando a tela aqui. Na aula passada, a gente acabou o lucro não realizado. Eu acho que eu coloquei aquelas respostas já no driver, salvo engano, eu já coloquei de consolidação, né? Daqueles 4 exercícios de consolidação que a gente fez, né? Um do Ora, um quando tem não controlador, um de lucro não realizado mais completo, todavia sem imposto diferido, e por fim, um de lucro não realizado com imposto diferido, mas mais simplificado em outros aspectos. Isso a gente usou meia aula quase de terça-feira. E a gente falou um pouco de combinação de negócios na parte mais introdutória, onde a gente discutiu basicamente o escopo da norma, né, o escopo do CPC 15 e da IFRS 3, que se aplica a toda aquisição de negócio, não necessariamente empresa. Então, eu posso comprar um conjunto de ativos que se qualificam como um negócio, eu faço PPA, reconheço ágio e fiscalmente não. O fisco, ele atrela a participação societária, na 12973. E eventualmente tem a situação oposta, onde eu compro uma empresa que, na bem da verdade, todo o valor está concentrado num ativo só, ou num conjunto de ativos semelhantes, e eles não interagem de modo a ser um negócio. Eu compro uma empresa que tem um terreno dentro, eu compro uma empresa que tem um crédito de prejuízo fiscal e tão somente isso. Então, o CNPJ é um guarda-chuva, é um mero conduíte. Primeiro a gente falou disso. É, a norma cita que combinação de negócio é quando uma parte compra o controle de um ou mais negócios. Então, ao ler o CPC 15 de forma isolada, parece que ele só se aplica à aquisição de controle, mas não. Se eu vou na norma de coligada e de joint venture, a norma de como faz o método de equivalência patrimonial, ela fala que o CPC 15 também se aplica, inclusive fiscalmente se aplica também. Por fim, a gente também mostrou que joint venture, tomar cuidado, quando eu formo uma joint venture, eu vou com o Rafael, eu entro com um negócio, ele com um negócio, aparentemente parece uma combinação de negócio, porque cada parte está entrando com um negócio, mas não é. O que surge nessa situação, eventualmente, pode ser um lucro não realizado, tá? Se eventualmente uma parte entrou com um valor maior do que a participação. Agora, quando já existe uma joint venture e eu compro, ou uma empresa que eu compro o controle compartilhado, a empresa já existe e eu comprei uma participação que me dá o controle compartilhado, seja a empresa uma joint venture anteriormente ou não, aí eu aplico, tá? É, a norma e também fiscalmente não se aplica a transação entre empresas sob controle comum, ou seja, uma operação dentro de um grupo econômico, tá? Fiscalmente tinha uma discussão até a 12973 se realmente não se aplicava, porque nenhum lugar falava que não se aplicava. O fisco usava até a justificativa de abuso de forma. Quando veio a 12973, ele falou o que é parte relacionada, uma descrição mais ampla, mais abrangente do que do CPC de partes relacionadas, e falou, não tem ágio. Contabilmente, o problema continuou, porque você tinha um scope out, né, uma combinação de negócio que está fora do CPC 15, mas não está em norma nenhuma. E aí eu comentei com vocês, que até eu mostrei na aula de política contábil, tem uma hierarquia de como definir o tratamento quando não existe uma política específica aplicável a uma operação em si, que é ver CPC semelhante, caso não tenha, prática de mercado. Então, se a operação, embora intragrupo, ela tem cara de operação com terceiros, ela se assemelha a uma combinação de negócio, eu saio do CPC 15 e volto para o CPC 15 novamente. Caso contrário, eu faço o método precessor ou método de comunhão de interesses, que é fazer a valor contábil e o ágio virar uma redutora de PL, virar um eventual débito dentro do PL.
Tá? Até vou mostrar um exemplo famoso aí que aconteceu isso no exterior, mas envolvendo uma empresa brasileira, que eu acho que quase todo mundo vai conhecer. Então, eu crio um débito do ágio. O ágio, um débito no PL, um débito tem uma natureza redutora do PL. E aí a prática de mercado é jogar dentro de ajuste de avaliação patrimonial, tudo isso não tem norma. O que se tem hoje é um projeto que está avançando no IASB, é quando aplicar o método de aquisição ou não para a combinação de negócios sob controle comum. O maior foco está nos acionistas, nos sócios da empresa que está recebendo o investimento, praticamente a compradora. Esse projeto logo deve entrar, acho que o Brasil até já se posicionou favoravelmente. Então a gente falou um pouco dessa parte do escopo, dá bastante discussão, teve vários casos já controversos, seja em nível CVM, em nível CARF, tá? É um assunto que pega muito no Brasil. E aí, estando dentro da norma, a norma só tem um tratamento aceito, que é o método de aquisição. Por muito tempo, o US GAAP ele deixava usar o método de aquisição ou o método precessor. Ele originalmente, lá atrás, ele falava que o método precessor só era aplicável quando cumpria 3 condições. Aí o que acontecia? Toda operação cumpria essas 3 condições para não usar o método de aquisição. Aos poucos, de 3 passou para 4, 5, 10 e sempre se aplicava. Aí o que aconteceu? A norma simplesmente chegou a 12 critérios, falou que aquilo estava exagerado, a contabilidade estava moldando os contratos de M&A. Em 2001, eles falaram, vamos adotar o mesmo princípio do FRS, método de aquisição para todo mundo. Então, o que eu estou explicando aqui é igualzinho o SGAP, o que realmente muda é o teste de impairment, que o SGAP faz em 2 etapas. O método de aquisição ele se baseia em 4 etapas concomitantemente, que são essas setas em azul. Primeira é entender quem comprou quem. Quem, depois da operação, adquiriu o controle ou adquiriu a influência significativa. Para a maioria das vezes, basta olhar o contrato e ver quem aparece como adquirente, como comprador no contrato, que é muito comum chamar de contrato SPA, Share Purchase Agreement, ou, no português, contrato de compra e venda e outras avanças. Mas SPA, contrato SPA, é o jeito que o mercado fala, tá? Normalmente é esse. Existem situações que não é ou que são difíceis de prever? Existem. Não são comuns, mas tem. Existe a aquisição reversa, que não tem nada a ver com incorporação reversa, que é quando a entidade que emite ações, né, que está tipo entregando algo, ela foi adquirida, ela entrega tantas ações que o controle dela foi cedido para outra parte. E um pouco complicado é quando você tem uma incorporação de 2 empresas numa etapa só. Então, 2 empresas juntaram, você não tem um comprador formal, porque o contrato muitas vezes é de associação. Então, a gente tem que ver, depois dessa realidade nova, quem tem a maioria das ações. E aí tem os indicadores da norma, em caso de dúvida. Que comitê, que conselho de administração se manteve, que empresa fez a manutenção da diretoria, e assim por diante. Lembrar que não é quem... Uma coisa que dá dúvida, mas que é o padrão do mercado, não é quem indica o chairman, quem indica o presidente do conselho. O fato de indicar presidente do conselho está longe de ser que você tem o controle do conselho. Conselho é voto. Se você tem o presidente e tem a minoria dos votos, pouca diferença faz ter o presidente do conselho. Identifico quem é o adquirente. Vou para a segunda etapa, que é a data de aquisição. Que data que o martelo foi, não, que o bastão passou de mão, tá? Essa data que o bastão passou de mão, que o controle ou a influência passou de uma empresa para outra, do comprador do vendedor para o comprador, é a data de aquisição. Normalmente pode ser
duas opções, eventualmente na essência, pode ser outra coisa, mas é raro. Ou é a data de assinatura do contrato, que a gente chama de sign date, tá? Se o contrato for muito simples, for aquele contrato que eu assinei, comprei e já estou com o controle da empresa, em ato meio contínuo. Vejo isso? Vejo, mas não é a prática. A prática é ser praticamente por assim, um pré-contrato. Só que para aquele contrato SPA ele ter eficácia no mundo real, ele tá valendo, realmente as ações serem transferidas ou as cotas, as partes têm que cumprir algumas condições, que a gente chama aí de condições precedentes. O CAD aprovar, ganhar anuência de credor e cliente, tirar ativo pessoal, fazer uma cisão de uma parte da empresa, o que for. E aí, quando tem essas condições, normalmente, quando as partes cumprem a condição, eles mandam um novo documento, que é um termo de fechamento, é um closing. Então, essa data do closing que seria a data de aquisição. Eventualmente, pode ter um interim grande, tá? E aí acaba gerando um susto, porque muitas coisas podem mudar nesse entre datas, tá? Por exemplo, a própria operação. Então, eu estou fazendo uma operação, eu sou empresa de capital aberto, eu vou comprar a empresa, sei lá, do Otávio. A minha ação hoje está R$ 10, aí eu combinei que eu vou entregar 10 ações. Então, o valor da minha aquisição é 10 vezes 10, 100. Só que o mercado precificou muito bem essa operação. Então, a minha ação que valia 10 até o closing da operação está por 25, por exemplo, ela aumentou 150%. 25 vezes 10, 250. O meu ágio provavelmente aumentou e muito, só porque o mercado soube da aquisição. Tá? Então, sempre lembrar que tem essas nuances. A data de aquisição, em geral, deveria ser a data do closing mesmo, 10 de abril, 30, 22 de maio, o que for. O IFRS 3 em inglês ele tem um princípio da conveniência. Você pode ir para frente ou para trás, ajustar uma data desde que não esteja tanto efeito. O Brasil não traduz basis for conclusion, não traduz as bases de conclusão, não tem esse trecho, mas é aplicável. O ponto é o fisco, tá? Se a gente olha a 12973, ela fala que o PL tem que estar com base na parte de equivalência, na seção de equivalência da regra fiscal. E a seção de equivalência permite 2 meses, até 2 meses de defasagem sempre para trás. Tá? Então, eventualmente, eu volto para fim fiscal. E para frente é um pouquinho arriscado, tá? Obviamente que, aí é o meu ponto de vista, se a operação for 28 de maio, você pode usar o final de maio, né? Mas se for dia 20, eu recomendo vocês voltarem quando verem na prática. Ou, se estiverem auditando, questionarem esse ponto. A data de aquisição ela é importante por alguns fatores. Um meramente contábil, mas talvez de relevância ímpar aí, que é o quê? Que é a data que eu começo a fazer equivalência patrimonial e consolidar as DFs. Então, é a data que eu começo a reconhecer os resultados da adquirida, seja via equivalência, seja via consolidação. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo, eu vou ter que avaliar, até já um pouquinho antecipando aqui, eu vou ter que avaliar os ativos, passivos e o custo de aquisição a valor justo. Essa é a data base, é a data da fotografia. Eu posso até fazer isso num prazo máximo de 12 meses para fim contábil e o último dia útil do 13º mês para fins fiscais. Mas eu não uso novas informações, é um tempo para eu preparar o estudo na database. Tá bom, pessoal? Não confundir. Então, essa data é a data da fotografia.
Eu uso a cotação do dólar do boletim Focus dessa data. Mesmo que quando eu termine a PPA, eu tenha certeza, quando eu termino o estudo, que o dólar estava errado naquela data, que a cotação não se realizou, as projeções. Tudo bem, mas naquela data era aquela projeção. Depois eu faço a etapa de reconhecimento e mensuração, que é quando eu reconheço os ativos e passivos a valor justo. Lembra, passivo, ninguém faz isso, mas é obrigatório, tá? A diferença entre cada ativo e cada passivo, entre contábil e valor justo, é o que a gente chama de mais e menos valias, tá? Então, a gente vai item a item, lembrar, valor contábil inferior a valor justo de ativo, a diferença, o gap, é uma mais-valia. No passivo, o sentido é o contrário. Se o valor contábil de um passivo é menor que o valor justo, é uma menos-valia, porque está do lado oposto do balanço. Quando eu somo PL com mais-valia, a somatória dos dois itens... Puta, agora que eu vi que tem dúvidas, é o Eloy falando da chamada. Quando eu somo as duas coisas, é o que eu entro no conceito de valor justo dos ativos líquidos, tá? Valor justo dos ativos líquidos é a somatória do valor justo de todos os ativos que atendem os critérios de reconhecimento de ativo, mais todos os passivos, menos, né, no caso, desculpa, de todos os passivos que atendem à definição de passivo. Não é o valor justo da empresa, é valor justo de ativo menos de passivo. É para falar, mas não é a mesma coisa? Não, basta ver, por exemplo, funcionário. Workforce, a força de trabalho, não é um ativo intangível, mas tem um grande valor, ainda mais empresa de serviço, por exemplo. Tá? E aí, só para finalizar aqui o que a gente comentou, a diferença entre o valor justo dos ativos líquidos, o preço pago com o custo de aquisição, caso seja positivo, ou seja, caso o custo de aquisição seja maior do que o valor justo dos ativos líquidos, a gente reconhece um goodwill, a gente reconhece uma conta dentro do investimento. Agora, o valor justo dos ativos líquidos é o valor mínimo da sua conta de investimento, é o mínimo. Você sempre tem que reconhecer isso. O valor justo dos ativos líquidos é o mínimo, é o piso. Se você paga menos que isso, então você vai ter um crédito, sei lá, no caixa de 10 e vai ter que reconhecer 18, vamos supor. O valor justo do ativo líquido dá 18 para algo que pagou 10. Vai ficar um lançamento perneta, porque eu vou debitar 18 e creditar 10. A diferença é resultado. Não chama deságio, chama compra vantajosa no resultado, tira no LALURA até incorporar. Tá bom? Isso seria um resumo. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tá, agora a gente vai aprofundar um pouquinho, colocar mais números nisso. Tá. Então, vamos continuar. Tá, então, desse slide eu mostrei, você tem o custo de aquisição, que é o débito cheio da conta investimento. Você sempre cria 3 subcontas. Então, sei lá, vamos supor, a conta investimento é conta 1, você cria o MAP. Normalmente você cria invertido do que está aqui, tá, pessoal? Primeiro é o MAP, mais-valia e goodwill. Então, conta 2 e 3. Sempre desse jeito, tá? O resto eu vou mostrar no próximo slide. Tá. Então, aqui, pessoal, eu vou fazer... É uma sequência de slides, é um exemplo, tá? Na minha visão, é a parte mais importante do tema,
Por quê? Porque tudo que eu vou mostrar aqui é uma lapidação do que já está sendo mostrado aqui, tá? O que está sendo mostrado nessa série de slides. Então é bem importante vocês perguntarem tudo que tem de dúvida aqui, tá? Grande parte daqui é o que é a aula, tá? Se eu desse só esse slide já estaria, por assim, entre aspas, suficiente. Então, para explicar, eu estou criando um balanço consolidado, tá? Eu acho que fica mais visual. Também para perder um pouco a ótica que combinação de negócio é uma mera conta de subtração, tá? Entender qual que é o efeito contábil disso na prática, tá? Quando você faz, você já tem em mente efeitos contábeis. O que que isso vai impactar no dia a dia, no balanço da empresa após aquisição. Então, tentar focar mais nos quadros que eu vou dar mais evidência, tá? Não precisa ficar olhando todo, focar mais onde eu estou mostrando. Então, por enquanto, o importante é aqui, tá? O balanço, ignora a DRE, a gente vai falar da DRE daqui logo mais, mas não agora. E esse é o balanço inicial, a DRE é do ano, tá? Então, só para evitar uma dúvida que às vezes ocorre, esse balanço é 31 de dezembro de um ano, a DRE é a DRE do ano seguinte, não é balanço final, balanço da data da aquisição. E aí eu criei uma empresa alfa, uma empresa beta. Aí simplesmente criei. E coloquei alguns valores, tá? Então eu coloquei R$ 50 de caixa em beta, zero caixa em alfa. Imobilizado de 80 em alfa, 200 em beta. Investimento 450 em alfa, chego no PL. Né? 80 mais 450, 530. E em beta, 50 com 200, 250. Tá? Então, o que que acontece? Esse investimento, ele representa a aquisição, tá? Essa é a premissa do exercício, a aquisição de beta, de 100% das cotas de beta. Anteriormente ao FRS, a prática de mercado, eu tenho dúvidas se era essa a verdadeira interpretação, tá? Principalmente do que tange ao fiscal, era que o ágio era essa diferença, que eu não precisava reconhecer mais-valia e o que sobra, ou seja, de modo residual, o ágio, e sim que eu determinava o sobrepreço é mais-valia ou sobrepreço é ágio, goodwill. Antigamente falava ágio, tá? Não falava muito goodwill. Com a entrada do FRS e a reformulação da lei do imposto de renda, ficou bem claro que não é assim mais, que é, você reconhece mais-valia e o que sobra é goodwill. Então, o ágio poderia ser, o goodwill poderia ser 200, né, a diferença de 450 para 250? Poderia, mas você tinha que alegar que a empresa tem mais-valia zero. Tá? Eu tendo a acreditar que isso nunca ocorreu, tá? É muito difícil. Raramente o imobilizado de uma empresa pode ter mais-valia de zero, tá? Eu já vi mais-valia de imobilizado de zero? Já. Você compra uma empresa que tem 3 computadores, a mais-valia não deu zero. É que por materialidade nem reconheceu. Mas imobilizado a valor justo é um pouco complicado de existir, tá? Ser convincente com isso. Então, seria esses os balanços, pagou 450. Então, o que que eu preciso fazer? A Alfa precisa contratar uma consultoria. Se ela quiser benefício tributário, tem que ser um laudo externo, né, por uma empresa ou 2 peritos, e ver dessa diferença de 200, quanto que é mais-valia? E por diferença, o valor do goodwill. Então, pedi uma PPA que chegou aqui embaixo de forma resumida. E a PPA apontou 2 ajustes. Ela apontou que o imobilizado vale 280, então o laudo lá de reavaliação do imobilizado deu 280 e que a vida útil remanescente do imobilizado é 4. E deu que a empresa tem uma patente cujo valor justo é 20, que a vida útil remanescente é 2 anos. Tá? Então eu pergunto para vocês, qual a mais-valia do ativo imobilizado? Que valor eu vou colocar aqui, ó, no imobilizado de mais-valia? Tá, esse aqui é um resumo da PPA, tá? Essa primeira coluna e da contabilização também, já adiantando. Tá certo, Alexandre? Não, Moacir, acho que você confundiu de empresa. É Alfa comprando Beta, Moacir.
É sempre a valia da empresa que você comprou. O que mais o pessoal acha aí? Que valor que vocês acham? Não, Alberto. Tá. A companhia ela não estava previamente reconhecida, não conseguiram ativar valores associados a essa patente. Então, o que acontece é que o valor justo se equipara ao valor contábil e a mais-valia é 20. É, não, mas você comprou inteiro. Desculpa, mas valia 100% das. Desculpa, Moacir, dos dois itens juntos, tá? Dá 100. Dá 100. Entendi, Moacir. Tá? Então, eu tenho uma mais-valia de 80 relacionada ao imobilizado com 20 da patente, 80 mais 20, 100. Então, quando eu for fazer aquela tabela resuminho da PPA ou do sumário, eu tenho duas mais-valias, uma de 80, que é 280 menos 200, e uma de 20, que é 20 menos zero. Então, se eu for pensar na contabilização, é a mesma coisa. Eu tenho um investimento de 450, esse valor eu já estou dando, a gente vai falar dele ainda hoje como apura custo de aquisição. Tenho uma mais-valia de 100, tá? Tenho dois elementos da mais-valia 80 com 20, tá? Então, eu só sou obrigado a fazer essas três subcontas. Essa não, tá? Pela lei fiscal. Então, o valor justo dos ativos líquidos dá 350, que é 250 mais 100. A diferença para o custo de aquisição é o goodwill. Um ponto Brasil, tá? Uma coisa que o Brasil faz diferente do mundo inteiro depois da 12973. Vocês pegarem qualquer livro de Big Four, qualquer livro de FRS que não seja brasileiro, ele fala: se as mais-valias na data de aquisição não são dedutíveis, caso Brasil, você cria um passivo fiscal diferido como uma menos-valia, ou seja, dentro da PPA. Tá? Essa é a filosofia que todos os países usam, tá? Até os exemplos do IASB têm isso. Quando chegou a 12973, o Ibracon mudou o posicionamento deles. E eles falaram que já se pressupõe uma incorporação. Então, você não reconhece passivo fiscal diferido aqui dentro. Só que aí surge um problema contábil. A norma contábil fala que diferença temporária gera passivo fiscal diferido. Aí o que você faz? Você reconhece um crédito na compradora no passivo fiscal diferido da compradora na DF individual. Quando isso surgiu, eu falei: legal, pode mandar bala, desde que o débito seja aumentando o PL. Não, o débito que eles gostam é no resultado. Então, olha que coisa estranha. Eu compro uma empresa e eu dou prejuízo no momento que eu compro uma empresa. Se eu fizer uma aquisição relevante, esse passivo fiscal diferido pode ser maior que meu lucro, tá? Discordo disso totalmente. Não só eu, tá? Por exemplo, o professor Eliseu, o pessoal lá da FE, todo mundo discorda, inclusive vários advogados que eu conheço, mas é a interpretação do Brasil, tá? E aí a gente fez o caso aqui de uma empresa de Curitiba que é bem interessante. Ela foi com uma empresa da Índia, veio aqui, comprou uma empresa do Brasil. O ágio apresentado na DF do Brasil é diferente do ágio consolidado na Índia, porque na Índia, a mesma auditoria do Brasil exige que o passivo fiscal diferido fique como uma menos-valia. A mesma Big Four do Brasil exige que fique fora. Tá? Isso dá problema na hora de fazer o laudo de PPA, tá? Na hora de fazer alguns testes, uns sanity checks lá, o hora que eles pedem. Tá? Eu nunca escutei uma explicação técnica, até pressupor a incorporação não é um argumento forte, tá? Você compra uma empresa que tem um monte de prejuízo fiscal ou que tem um monte de subvenção governamental. Eu não acho que incorporar pode ser uma boa. O benefício do ágio é questionável, né? O benefício do prejuízo fiscal é bem menos questionável.
Você pode perder subvenção, né, porque você fez a incorporação. Então, essa presunção é um pouco fraca, no meu ver, tá? Mas não tem o que fazer, ou faz isso ou tem ressalva no balanço, tá? Então, não põe, a gente vai ver alguns exemplos de balanço que são anteriores e tinha, tá? Então, é um adendo aí, mas é assim que faz no Brasil, é uma exigência. Tem um monte de controlezinho fiscal aqui para tomar cuidado, tá? Então, dessa alocação, pessoal, deu para entender como ela foi feita? Alguma dúvida dessa alocação? Tá. Então, isso é basicamente a PPA, que a gente ouve tanto. O maior ponto da PPA é calcular isso e calcular isso. O custo de aquisição é o valor do investimento. Mas a gente vai ver que ele é uma conta complexa. Até algumas vezes, falo por experiência, é mais difícil calcular o 450 do que esses valores, mas esse é o valor do investimento aqui, ó, sempre, tá? Sempre, sempre o custo de aquisição é o valor do investimento. Para cada R$ 1 que tem aqui de débito, tem algum outro crédito de R$ 1 no balanço. Seria isso, Gabriela. Tá? E lembrar, quando compra uma empresa, o goodwill está dentro do investimento. Tá? Então, agora, pessoal, eu vou mostrar como consolida, qual que é o efeito da mais-valia. Então, para isso, eu criei um balanço beta-linha, não precisa olhar a DRE por enquanto, um balanço beta-linha. Esse balanço beta-linha é meramente pro forma, ele não é necessário, de modo algum ele é necessário, dá para fechar o consolidado sem ele. Eu estou colocando aqui mais para fins didáticos visuais. Então, é um beta-linha, é um balanço pro forma que não existe exatamente, vamos por assim, no mundo real. Tá? Esse balanço de beta-linha, ele só vai ter esses valores justos na data zero. Depois, eu sigo norma contábil, deprecio, amortizo. Esse balanço beta-linha, ele só existe nos olhos de alfa. O balanço que paga dividendos para qualquer outro fim é esse, é o CNPJ e a DF individual de beta. Beta-linha só existe aos olhos de alfa. E é esse balanço que eu uso para fazer a consolidação. Eu consolido com base no balanço de beta-linha. Então, na hora de eu chegar no meu caixa, por exemplo, eu somo o caixa de alfa, que é zero, caixa de beta. No consolidado, tá? Ignorando aqui embaixo, ignorando essa coluna, eu vou ter 50 de caixa, zero com 50. Imobilizado, eu não somo esse de alfa com esse de beta. Não, eu somo alfa com beta-linha. O beta-linha, no momento zero, parte do valor justo. Então, 80 com 280 dá um imobilizado de 360. Em outras palavras, o meu imobilizado é 80 de alfa, 200 CNPJ de beta, que vai dar 280. Com mais 80 de mais-valia, 360. Então, o saldo que eu vejo no imobilizado, ele é a somatória de 80 com 200, dos saldos contábeis de ambas as empresas, mais a mais-valia ainda não realizada. Então, a mais-valia que está dentro da conta de investimento, no consolidado eu credito investimento, debito imobilizado. Para patente é a mesma coisa, 0 com 20, 20. Ou 0 de alfa somado com 0 de beta com a mais-valia de 20. O goodwill que estava aqui dentro, se eu consolidei essas duas subcontas, se eu consolidei a subconta PL contábil e consolidei a subconta mais-valia, o goodwill ficou sobrando. Aí o que eu faço? Eu reclassifico para dentro
do intangível, tá? Mas vejam que só existe a linha goodwill dentro consolidado, no individual não. Tá? A gente ainda não falou de empresa incorporada, acho que nem é exatamente o escopo da aula. Tá? E, por fim, o PL. O PL é o que a gente mostrou, por enquanto, ele é o do próprio controlador. O balanço fechou certinho. Esse é o consolidado. Isso aqui exige controles. Tá? Eu estou fazendo um exemplo simples, na prática exige algum nível de controle e de divulgação em nota explicativa, para não gerar confusão. Tá bom? Mas o que eu posso adiantar de incorporação? Se alfa incorporar beta, esse é o balanço pós-incorporação. Tá? Se não for uma reversa, se for uma incorporação upstream ascendente, se alfa incorporar beta, esse é o balanço, tá? Não é 280 o balanço pós-incorporação. Balanço pós-incorporação é 360. Se não reconhecer mais-valia, o balanço tem problema contábil e fiscal pós-incorporação, tá? Então, pessoal, antes de eu mostrar a DRE no mesmo racional, deu para entender até aqui? Então, eu só vou voltar um slide, pessoal, que é para a gente fazer a DRE. Na verdade, o IR diferido, Almeida, eu não falo tanto, tá? Porque eu nunca nem tive acesso a essa regra do Ibracon, até se vocês tiverem aí acesso pela Mur Ribeirão, que fala disso, mas basicamente você, no momento inicial, posterior eu ainda falo, você calcula a mais-valia, reconhece 34%, põe no diferido contra resultado. Conforme realiza a mais-valia, você cria um ativo fiscal diferido e mantém o passivo fiscal diferido, tá? Se incorpora baixo passivo fiscal diferido. Tá, basicamente é isso, mas o que eu vejo tem diferença de prática no mercado, tá? Não é todo mundo que faz igual, tá? Tem divergência por ausência de norma contábil específica, tá? E esse negócio do IR diferido, o que ele faz que é bom? Esse é o ágio fiscal. Se eu coloco o diferido aqui, o ágio fiscal fica diferente do contábil, mas são conceitos diferentes, tá? É, então, vindo... Mas aí, se tiverem dúvida, Alexandre, pode ir perguntando durante a aula, tá? O que for específico de diferido. Tá? Dentro do que eu souber aí, pelo menos dá para ajudar. Aí eu fiz duas DREs do ano, arbitradas em grande parte. Então, eu arbitrei uma receita, 100 e 150 e alfa e beta, respectivamente, uma depreciação com base nessa vida útil, tá? Então, eu tenho imobilizado de 80 dividido por 4, 20. 200, que é o contábil, dividido por 4, 50. Não tenho amortização na DF individual devido à ausência de intangíveis na DF individual. Chego a uma margem de 80 e 100, respectivamente, e eu estou pondo IRCS de 25% para a conta ficar mais fácil. Então, eu chego num lucro de 60 em alfa, 75 em beta. E aí, o que acontece? Quando eu for consolidar isso, eu tenho que seguir o racional que eu usei no balanço. No balanço, eu usei beta-linha, aquele beta que só existe aos olhos de alfa. Então, na DRE, eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu tenho que usar a DRE com base em beta-linha, a DRE que alfa vê. Então, quando eu for fazer essa DRE, o que acontece, pessoal? Se eu comparar beta, que é o que paga dividendos, é o que paga imposto, é a DRE que existe, vamos pôr, no mundo real para todo mundo ver, não só os olhos de beta, a receita é exatamente a mesma, não muda. A depreciação é 70. Por que ela é 70? Porque é 280 dividido por 4, que dá 70. Então, eu majoro
a despesa com depreciação em 20. E a amortização é a amortização da patente em 2 anos. 20 dividido por 2, 10. Chego na margem de 70, esse exemplo não tem diferido, daria 25 de R, a mesma coisa, porque essas mais-valias até a incorporação, que a gente vai falar um pouco depois, não são dedutíveis, lucro de 45. Por isso que eu comentei, pessoal, que o lucro ficar aos 75 e não 45. Essa proporção de redução eu diria que não é irreal, é fácil de encontrar na prática. O lucro diminuir uns 30%, tá? Isso não é, assim, o valor pode ser real, mas a proporcionalidade não. Quando eu for fazer o consolidado, então eu vou fazer a mesma coisa daqui, eu vou somar alfa e beta e dá para fazer sem o beta linha, tá? Vou mostrar como, tá? Mas é visual. Então, alfa 100, 150 de beta linha dá uma receita de 250. Depreciação 20 com 70, 90. Eu poderia calcular de outro modo, eu poderia somar as duas cotas de depreciação individuais e realizar, isso aqui não precisa prestar atenção ainda, pessoal, e realizar um ano da mais-valia. Então, eu posso realizar um ano da mais-valia. 80 dividido por 4, 20. Então, eu realizo 20. Então, eu poderia falar que a minha depreciação é 20 com 50, 70, mais um ano de realização da mais-valia, dá na mesma. Então, eu não preciso ter a DRE beta pro forma, eu posso ser 20 com 50, 70, com mais 20, 90. A amortização, a mesma coisa. 0 com 0, com 10, 10. Ou 0 com 0 e um ano de realização da mais-valia associada à patente. Chego na margem, lembrar que margem eu calculo direto na DRE consolidada, então 250 menos 100, 150. IR 20 com 25, por enquanto está sendo diferido, 45 me dá um lucro consolidado de 105. Tá? Deu para entender até aqui, pessoal? DRE? Eu vou falar um pouco mais, tá? Mas tem mais um slide, mas até aqui deu para entender? Então, pessoal, então eu pergunto para vocês. A gente falou várias vezes meio que do mantra contábil. Lucro consolidado é igual a lucro individual. PL atribuível ao controlador é igual a PL individual. Se a gente vem para o balanço, legal, bateu certinho. 530 no individual de alfa, 530 no consolidado. Ok, fechou? Todavia, quando a gente chega aqui embaixo e olha a alfa individual e alfa consolidado, tem uma diferença significativa. Por quê, pessoal? O que tem o que está estranho? Por que está dando isso? Eu já posso alertar que tem que dar igual. O que está acontecendo? Pessoal, por que está acontecendo isso? Pessoal, o que vocês acham?
Boa, Alexandre. Então, quanto seria... O Alexandre falou aqui, falta equivalência no balanço de alfa. Aí eu pergunto, o que está certo, mas eu pergunto para o Alexandre, quanto que é a equivalência? Sem fazer conta de chegada, tá, Alexandre? 75. Então, Alexandre, você queria responder o que eu queria. 75. Se eu transportar o 75 para cá, não muda o IR, porque equivalência é diferença permanente. Então, se eu pegar esse 75 e chamar de rep, não bateu do mesmo jeito, porque 60 com 75 dá 135. 135 é mais que 105, não bateu do mesmo jeito. Mas não que esteja errado, tá, pessoal? Então, se eu colocar o 75 aqui, meu lucro vai ser 135, vai inverter. Agora o individual fica mais alto que o consolidado. O que está faltando aí, pessoal? Exatamente. Eu tenho que reconhecer os reflexos da mais-valia no individual, tá? O que é a prática de mercado, que, ao meu ver, é IFRS, porque para equivalência a norma do FRS fala. Para controlada não existe MAP no FRS, mas a prática de mercado, tá, não universal, é das mais-valias estarem dentro da equivalência patrimonial. Tá? Então, a prática de mercado é você fazer equivalência com 2 lançamentos. Tipo, a gente mostrou com lucro não realizado, que tinha 2 lançamentos, a prática é fazer isso com a mais-valia. Então, a minha equivalência vai dar 45, que é 100% desse lucro. É esse o ponto, Eloy, aqui, que acho que é somente fiscal, isso é bem importante. Eu lanço 75 contra a subconta PL contábil. Tá? Então, vê, ó, REP no resultado, crédito, debito aqui. E eu crio uma redutora da mais-valia, que é a desculpa, uma redutora do REP, que é a realização da mais-valia. Então, agora é um lançamento devedor no resultado, contrapartida aqui. Então, eu sempre lanço em 2 lançamentos, respondendo exatamente o ponto do Eloy. Quando eu coloco 45 aqui, o meu lucro vai de 60 com 45, 105 bateu. Alguns comentários adicionais. Então, o geral põe essa conta dentro. Tem empresas, CVM, auditado por Big Four, que coloca essa conta aqui, ó, os 45, coloca 20 aqui, 10 aqui. Eu acho absurdo isso, tá? Porque por que eu vou reconhecer no meu balanço uma depreciação, uma despesa com depreciação de um ativo que nem meu é? Tá? Para mim, isso fere o conceito de entidade, porque eu estou reconhecendo a depreciação de um ativo de beta, e não de um ativo meu, ou a amortização de uma patente de beta. Agora, o porquê que as empresas fazem isso, eu acho um pouco lógico. Muitas vezes, quando calcula EBITDA, você inclui a equivalência, mas você tira a depreciação e amortização. Então, do momento que ele consegue tirar esse 30 da linha de REP, ele tira esse 30, essa redutora de 30 do EBITDA, tá? Eu não tenho muita dúvida que esse é o principal motivo. Tem grandes empresas no Brasil que fazem isso, tá? Mas as empresas que eu considero... Não, 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 Alexandre, eles colocam na mesma linha que fica a depreciação, tá? Normalmente, depreciação não fica em outras despesas, tá? Fica no custo, na despesa de vendas administrativa, tá? Espera aí. Tan, tan, tan. Tá, então fica só. Então, Almeida, só se a depreciação natural de alfa estiver dentro de outros resultados, mas normalmente fica nas próprias linhas. A Riamar falou: 75 está débito? Não. Esse 75 é débito, investimento, subconta PL contábil. Era isso, Riamar?
É só para falar subconta, ó, investimento mais valia. Foi esse o seu ponto? Tá. Tá, então isso acontece, eu acho que não deve fazer sempre dentro da equivalência. Porque a gente está fazendo equivalência de beta-linha na prática. Essa é a DRE e o balanço na visão de alfa. Esse é o tratamento que o FRS dá para a coligada. Não existe equivalência de controlada em norma contábil. E a outra, porque não faz sentido você ter uma depreciação de um ativo que não é seu, né? Tá? Mas tem empresas que conseguem, tá? Mas as que têm balanço de melhor qualidade, se a gente pega um Itaú, uma Petrobras, uma Ambev, aí nenhuma faz isso, tá? São empresas normalmente um pouco menores, tá? As empresas mais referências, Gerdau, empresas aí que têm fama de TDF boa, nenhuma faz isso, tá? Como auditor, eu não aceitaria também, tá? Se manter, ressalvava o balanço, porque o EBITDA está manipulado. Último ponto fiscal, que é um ponto do Alexandre. Quando eu reconheço essa mais-valia, como eu realizei uma parte da diferença temporária, eu crio 34% de ativo fiscal diferido. Então, eu debito 34%, uns 10%, no ativo fiscal diferido e na linha de despesa com IR diferido, mas é uma despesa positiva, tá? Por quê? Porque eu preciso ter esse controle da realização da mais-valia, caso eu incorpore, para eu poder aproveitar a mais-valia já realizada. Tá? Quando eu incorporo esse saldo final, eu aloco no ativo subjacente, isso está na 12973. Essa realização eu não posso fazer o gross up de saldo contábil, então a norma fala, você se aproveita via LALUR, via diferença temporária. Então, tem que estar no LALUR, no ativo fiscal diferido. Tá bom, pessoal? Então, aqui é basicamente tudo que a gente vai falar daqui para frente, em tese, já está mais ou menos resumido aqui, tá? Então, e aí o goodwill se manteve porque ele só reduz por impairment. Aí eu queria ver se vocês têm algum ponto dessa parte, tá? Eu acho que aqui é um resumo, a parte mais importante do tema, tá? Eu não entendi exatamente, Alexandre. Você colocou, eu já vi fazer o IR diferido integral no momento do registro da mais-valia. Você diz o ativo fiscal diferido? É no momento que você constitui a mais-valia, ou seja, os 100, você já calcula o R diferido e, teoricamente, a mais-valia já fica pelo líquido do imposto. Isso não pode, tá? Isso para mim é um erro contábil por alguns motivos. Primeiro, a diferença já está no passivo fiscal diferido. O IR diferido não existe, porque você não tem diferença temporária ativa. E dois, se você fizer a incorporação, você vai tomar a dedutibilidade duas vezes. Porque esse saldo de 80, está esquecendo o resto, se você incorpora em ato contínuo, esse 80, pela lei, ele é obrigado, lei fiscal, a incorporar o saldo do imobilizado pós-incorporação. Você vai ter um saldo no LALUR, você vai ter dedutibilidade duas vezes. Eu nunca faria, tá? Isso aí é dar um prato cheio para o fisco glosar tudo, tá? Você perder toda a mais-valia, porque você faz os procedimentos diferentes do que a lei pede, tá? Eu acho que é um grande risco, tá? Ah, Isso. beleza. Assim, provavelmente você pode até conseguir a dedutibilidade fiscal, mas vai gastar dinheiro aí para falar que é um risco, que é um erro, tal, né? É porque Aí, eu vi até em contas separadas, né? O 80 continua sendo 80 do imobilizado de mais-valia, mas você tem um passivo diferido lá dos 34. não, aí eu já vi. Vê se é isso o que eu já vi que fazia até 2012. Você reconhecia uma menos-valia aqui dentro, de 34% do 100. Uma Isso, menos-valia aqui. Quando isso. consolida, ela vira um passivo fiscal diferido. Isso, na minha visão, é o correto.
mas a prática hoje é você reconhecer uma passivo fiscal diferido já em alfa, tipo aqui, fora, contra resultado. Então, você reconheceria o 34 como um passivo fiscal diferido e reduziria o lucro de alfa. Tá? No Essa é a momento no momento da daqui, mais-valia, Gustavo. no momento que você conhece a mais-valia, essa é a prática hoje. Exato. O motivo eu nunca entendi, porque eu nunca tive acesso a essa instrução do Ibracon. Já pedi para vários sócios aí de Big Four, nunca me mandaram, eles falam que vem dos especialistas esse tratamento. Eu acho Uhum. estranho você, por exemplo, é um gestor de uma empresa, você explicar para o seu acionista o porquê que você deu prejuízo que você está comprando empresa, né? Tipo, uma startup vai dar prejuízo porque está fazendo operação de M&A, né? Eu acho que é um pouco sem lógica. É, exato. Eu acho mais viável você fazer essa menos-valia, né? Eu também acho, porque o E menos-valia para mim é reconhecer. verdade. Você fala que É, essa mais-valia ela gera um benefício, mas não te gera benefício fiscal, por enquanto. Eu acho que exato. isso reflete a verdade. É o posicionamento do próprio professor Eliseu, tá? Ele acha que deveria ter passivo fiscal diferido. E se você fizer isso hoje, fica errado. Eu, ó, é uma regra do Ibracon, não está em nenhuma norma da É? CVM isso. Aí é um Aham, entendimento meio de auditoria. Eu, como contador, eu acho que está certo. tá Né? certo. Esse caso que eu Legal. tenho na Índia é bem claro. Lá eles falam que é aqui dentro. A mesma auditoria do Brasil fala que não. Eu acho que o balanço da Índia é mais certo, eu acho. É, eu também. Porque, e até tem um motivo, quando você calcula esse 80 e esse 20, tem o benefício fiscal embutido. Tá? Quando a gente faz o valuation, tem um negócio que chama TAB, Tax Amortization Uhum, Benefit. E aí ele está dentro. Então, esses valores, eles estão considerando que o ativo é dedutível. Tipo, você compra uma mesa, se você é um gestor, você já sabe que ela vai gerar benefício tributário. Então, em teoria, você já computou isso no preço, o benefício tributário. Se não tivesse benefício tributário, eventualmente você pagaria menos, né? Se fosse uma uhum. negociação. Então, eu não concordo, mas eu nunca consegui explicar. Eu acho que a justificativa do Ibracon é que parte da premissa que vai incorporar, minha opinião. É isso que é a premissa que eles colocaram. Mas eu nunca escutei uma explicação bem plausível para isso. Beleza. Tá? Joia. Obrigado. Imagina. Então, mais algum ponto, pessoal? Então, pessoal, agora a gente vai ampliar a discussão. A gente vai falar de custo de aquisição, tem uma certa matemática envolvida, tá, pessoal? E provavelmente vai falar de custo de aquisição hoje. Não sei se a gente vai avançar muito mais do que isso hoje, tá? Que eu queria que vocês tentassem fazer alguns exemplos. Então, quando a gente fala de custo de aquisição, o que que acontece, pessoal? O custo de aquisição é bem um ponto que a Gabriele comentou. É o valor do investimento? É o débito que eu vou pôr no investimento. Eu posso pôr vários lançamentos, mas a somatória dos custos de aquisição é o valor do investimento. Tá? O custo de aquisição a gente pode partir de duas regrinhas essenciais. Uma, só compõe o custo de aquisição, tá? Isso é importante até para a prova de vocês, tá? Porque eu estava fazendo a prova agora de pouco aí para ter as respostas. O custo de aquisição ele só engloba o que você pagou para obter o controle, o que você pagou para vendedor, seja diretamente se for uma aquisição originária, indiretamente se for via diluição. Tipo, o controlador ele se dilui e perde o controle da empresa. Mas o custo de aquisição só entra o que você pagou para fazer a aquisição, tá? Para o vendedor. Isso é IFRS full. IFRS PME, que eu acho que deve ter alguns de vocês que devem ter cliente com PME, é diferente. O PME, qualquer custo diretamente associado, tipo due diligence, advogado, consultoria, tudo, custo de emissão de ações, tudo isso entra no custo de aquisição do PME. Do full não entra. Tá? Fiscal não entra, porque o fiscal remete à lei das SAs, o custo de aquisição. Então, para IFRS Full, qualquer custo relacionado à aquisição que não foi para o vendedor
não faz parte do custo de aquisição. PME faz parte, tá? Então, cuidado quando for PME. E o outro conceito é a valor justo. Todo o custo de aquisição, na hora de eu fazer a continha do custo de aquisição, eu vejo qual o valor justo daquela contraprestação. Então, não é a contábil, é a valor justo. Então, sempre lembra desses conceitos. Custo de aquisição é tudo que eu entreguei para o vendedor, diretamente ou indiretamente, não para terceiros. Tá? E o outro ponto é que é tudo a valor justo, a gente vai ver alguns exemplos da aplicação disso. Como que eu vou explicar para vocês? Uma aquisição normalmente é composta por várias formas de contraprestação. Então, eu pago uma parte em dinheiro, uma parte em ações, uma parte eu entrego um terreno, uma parte eu assumo uma dívida do vendedor e assim por diante. Então, eu faço análise por contraprestações. Eu vou tentar mostrar para vocês com base num exemplo. Então, eu volto para mostrar a teoria, quando precisar também, porque eu sei mais ou menos isso de cor, e mostro o exemplo prático, tá? Então, o primeiro que eu queria mostrar é os custos diretamente associados que não fazem parte do custo de aquisição. Então, o que eu pago para uma DUI é eu pedir um segundo olho ali na empresa para ver se a contabilidade está razoavelmente certa, né? A devida diligência. Tá? Ou que eu pago para um escritório de advocacia, fazer os contratos e assim por diante. Então, se eu vim no exemplo prático em laranja não, em roxo tem uma due diligence, 4. Tá? Isso aqui é tudo que pagou relacionado à aquisição, tá? Esses 3, 6, 7 itens. Pagou 4. O que eu faço? Eu credito, eu saio um valor de caixa e entra como despesa. Não afeta o valor do investimento, tá? Segundo item, acho que é o mais rotineiro, é o mais normal, né, o mais esperado de quando você compra uma empresa, pagamento em caixa. Tá? Quando eu falo de pagamento em caixa, basicamente eu posso ter um pagamento de caixa à vista ou a prazo. O à vista, acho que é inegável que está valor justo. Se alguém te fizer um Pix de R$ 10.000, o valor justo de um Pix de R$ 10.000 é R$ 10.000. Se alguém te entrega uma nota de R$ 100, o valor justo da nota de R$ 100 é R$ 100. Então, para o pagamento à vista, o valor justo é o próprio valor da transação. Então, eu estou pondo esse exemplo em amarelo. Pagamento em caixa à vista de 50. Debito investimento de 50, credito caixa de 50. Então, essa é a situação mais tranquila e muito usual. Normalmente, ninguém aceita só pagamento a prazo. E ninguém quase aceita o comprador pagar tudo à vista, tá? Porque ele tem um risco de crédito aí, depois eu vou explicar um pouco mais para frente isso. Então, pagamento à vista já está valor justo. Quando a gente fala de pagamento a prazo, o negócio complica. Porque quando eu falo de pagamento a prazo, basicamente eu posso ter três estilos. Eu posso ter sem atualização, ou seja, eu falo que eu vou te pagar R$ 100 daqui 2 anos. Tá? Eu já vi vários contratos que têm isso. Ou com IPCA. Então, eu vou te pagar R$ 100 mais o IPCA. 3, com Selic. Tá? A Selic em termo teórico, é o IPCA mais juros reais. Tá? Então, vamos partir para a análise dos três itens. Quando eu falo de um pagamento sem atualização, algum de vocês acha que receber R$ 200 à vista e R$ 200 daqui 2 anos tem o mesmo valor justo, que é a mesma coisa?
Por que não, pessoal? Efeito do dinheiro no tempo, certo? Então eu vou para a pergunta 2. Uma pessoa que você não conhece, tá? Ela te fala que se você quer receber 100 mil à vista ou 100 mil daqui 5 anos corrigido pela inflação. Vocês acham que é a mesma coisa? Por que não, Riamar? Tá, eu não chamaria de custo de oportunidade, mas em teoria chega ao mesmo valor. Riamar, porque poderia investir esse dinheiro, então é a mesma coisa, tá? Financeiramente, não é muito bom usar esse termo custo de oportunidade, que é o custo do próprio acionista. Eu diria que vai dar o mesmo valor, tá? Mas financeiramente eu chamo de risco de crédito. É o risco da contraparte não te pagar. Não diferente seria o custo de oportunidade, mas tem um conceito diferente, tá? O custo de oportunidade, em tese, é seu, tá? É o quanto que você esperaria, tá? Mas dá na mesma coisa, porque aí você pode falar que é um investimento risk-free. Mas, em tese, está certo. Você tem um custo de oportunidade, mas eu chamaria de risco de crédito, tá? É a chance de não mesmo te pagarem. Então, mesmo que o valor seja com IPCA, eu deveria, tá? Aqui é no âmbito teórico, eu deveria descontar pelos juros reais, pela diferença do rendimento de uma Selic, ou de um OC, ou de um KD para a inflação. Então, eu deveria pegar o OC, o KD ou a Selic, dividir pela inflação e descontar por esse diferencial. Eu, prática, não recomendo, tá? Por quê? Porque dá muito trabalho contábil. Eu deixaria por IPCA, tá? Mas está errado, tá? Deveria ser uma taxa maior. Então, o que que é o ideal? Para quem faz agora a PPA, testa. Se a diferença der muito alta, talvez seja bom fazer o AVP. Se a diferença dá baixa, entra na conta da materialidade, porque dá muito trabalho isso. E, por fim, a mesma ótica se aplica à Selic. Em tese, a Selic é o rendimento menor possível, é quase uma risk-free. Então, em tese, nenhuma empresa faz AVP praticamente por Selic, mas aqui tem uma brecha legal, tá? A norma de AVP fala que se você não consegue determinar muito bem a taxa do AVP, pode usar Selic. Então, em tese, usar Selic também está errado, tá? Deveria ser uma taxa maior que a Selic, um pouquinho maior. Ninguém usa, tá? Eu já vi usarem, eu já fiz simulação no escritório da diferença. Mas se é Selicado, nem entra muito no mérito. Puf, coloca lá que já está valor justo, tá? Então, se for Selicado, já está valor justo. IPCA, faz um teste para ver se o valor não vai dar muito alto. Sem atualização, traz. Tá? Eu recomendo usar taxa de desconto sempre Selic, embora, porque é a prática de mercado, embora eu conceitualmente penso que deveria usar o KD, o custo da dívida, tá? Mas a prática de mercado é usar Selic, facilita a conta. Tá? E aí, quando eu falo de custo de aquisição, só entra o valor presente. Então, em vermelho, eu tenho um pagamento de R$ 30, cujo valor presente é 20. Debito 20 no investimento, credito 20 no contas a pagar. Tá? A diferença do 20 para o 30 é uma despesa financeira. Ou
Tá? Então, vê que eu não mudo pelos juros, os juros é resultado. Ou eu tenho uma operação IPCA. Então, é a mesma coisa, vamos por assim, é R$ 20 mais o IPCA. Reconheço 20 aqui e o IPCA, uma despesa com atualização monetária. Tá? O que afeta o investimento é sempre o próprio valor presente. A gente poderia continuar, pessoal? Então, deu para entender? Tá. Outra coisa, esse já é bem mais raro, mas conceitualmente é importante. Eu posso pagar em natura. Então, em vez de eu pagar em dinheiro, eu pago com uma cota de fundo de investimento, eu pago com estoque, eu pago com imobilizado, qualquer ativo. Sempre a valor justo. Então, se eu entrego um ativo, eu não considero como custo de aquisição o valor contábil desse ativo, e sim o valor justo. A diferença do contábil para o valor justo eu reconheço como um ganho no resultado que deve ser tributado, ao meu ver. Então, se eu ver esse exemplo em azulzinho, ele fala um pagamento em terreno. Valor contábil 10, valor justo 15. Então, eu tenho aqui o 10. Para entrar na contraprestação, tem que entrar valor justo. Então, o que eu faço? Eu faço uma reavaliação para o 10 virar o 15, 5, reconheço no resultado. Agora que eu reavaliei para 15, eu transito para o investimento. Esses dois lançamentos em azul são em ato contínuo, tá? E por fim, eu poderia fazer o oposto. Em vez de eu assumir um passivo, não, de eu fazer a cessão de um ativo, eu posso assumir um passivo, quer dizer, eu assumo uma dívida. Tá? Se eu faço a assunção de dívida, é a mesma coisa, eu reconheço a dívida a valor justo contra investimento. Tá? Cuidado se assumir uma dívida da própria empresa que você comprou. Se você assume uma dívida da própria empresa que você comprou, tem que tomar cuidado. Se você colocar aquela dívida como custo de aquisição, você tira do contábil da adquirida. Se você não coloca essa dívida como custo de aquisição, você mantém essa dívida no balanço da adquirida. Se não erro ágil e da dupla contagem, você vai ter uma dívida em dois balanços, tá, pessoal? Você vai ter uma dívida nos dois balanços. Então, tá, isso dá bastante discussão, tá? Mas uma simulação mostra exatamente o que eu falei. Se a dívida está como custo de aquisição, tira do balanço da adquirida. Se quer manter no balanço da adquirida, não coloca no custo de aquisição. Minha percepção pessoal, que é que a maioria do pessoal das Big Fours pensa, tira da empresa adquirida e põe no custo de aquisição. Por quê? No momento que você comprou, a adquirida não tem mais aquela dívida. Isso é comum com mútuo, tá? A empresa adquirida tinha um mútuo com o controlador lá no exterior. Então, como parte da operação, o comprador assume aquele mútuo, né? Que aí viraria empréstimo, viraria uma dívida, tá? Então, deu para entender essa parte de ativo e passivo, pessoal? De assunção de passivo e cessão de ativo, pagamento in natura? Tá? Outro jeito que eu posso fazer é por emissão de ações. Então, eu compro uma empresa e eu, em vez de pagar em dinheiro, eu emito ações. Então, eu compro a empresa da Gabriela e eu falo, em vez de eu te pagar em dinheiro, você vira minha sócia. Eu te dou 200 ações da minha empresa. Então, agora, você, Gabriele, não tem mais a sua empresa vira uma controlada da minha e você vira minha sócia. Você vai ter, sei lá, 20% da minha empresa. Então, é comum para operações de alto valor ter emissão de ações.
também é o mais comum, é o que eu vejo mais, é ter o combinado, é uma parte em dinheiro, uma parte em ações, tá? Sempre o racional é a quantidade de ações que eu emiti, quantas ações eu emiti para a Gabriele, vezes o valor justo da ação que eu emiti. Tá? Então, eu não vejo quanto vale a empresa da Gabriele, eu vejo quantas ações eu emiti, vezes o valor justo da minha ação na data de aquisição. Tá? Esse é o racional. Tá? Então, 10 ações valendo 3,5 cada uma, eu aumento o capital social em 35. Eu posso aumentar o capital social proporcional ao valor do PL. O excedente eu coloco em reserva de capital, prêmio na emissão de ações. Tá? Isso dá uma diferençazinha na hora de incorporar. Se a empresa é capital aberto, a compradora, eu já tenho esse valor justo. Eu pego da bolsa. Ou eu pego a média ponderada dos últimos 90 dias, 30 dias, sigo qualquer tratamento assim. Se a empresa não é capital aberto, o ideal é eu fazer um valuation da empresa adquirida também. Tá? E a norma para empresa pequena, a norma tem algum ponto que você pode usar uma última emissão. Então, quer dizer, eu acabei de emitir ações novas para o meu controlador. 3 meses depois, eu compro uma empresa e emito mais ações. Poderia usar a última emissão. Tá? E, eventualmente, para a empresa limitada, pequena, pode ser por valor de PL a emissão. Eu acho fraco usar por valor de PL e você perde ágio fiscal, mas tem como, tá? Se a empresa de capital fechado, tem como, é um método fraco, mas tem como. O ideal é por valor justo da ação emitida. Tá bom? E é dedutível. O fisco tentou tirar essa dedução quando ele fez a primeira minuta da 12973, mas depois ele deu para trás e voltou a permitir. Tá? Então, por enquanto, deu para entender, pessoal? Tá, e agora, tem dois tipos de custo de aquisição que eu ia discutir um pouco, um mais útil, um mais para comentário. Hoje está muito comum a gente ter uma estrutura que chama em português pagamento contingente, mas o nome que todo mundo usa no mercado é pagamento de earn-out. O que é isso, pessoal? É um pagamento futuro incerto. Ele é incerto normalmente sobre duas perspectivas. Uma, se eu vou pagar ou não. E ele também é incerto o quanto eu vou pagar, tá? Então, é um pagamento futuro que eu não sei nem o valor que eu vou pagar e, eventualmente, nem mesmo se eu vou pagar esse valor, tá? Mas ele é um pagamento por uma participação que eu já adquiri, quer dizer, um eventual pagamento adicional por uma participação que eu já adquiri anteriormente. Tá bom, pessoal? Então, esse é o que eu já adquiri, isso é bem importante. O que seria um exemplo de earn-out? Eu compro uma empresa, ela está negociando um novo contrato com o hospital. Então, o vendedor fala, eu quero 12 milhões pela empresa. Eu falo, pelas minhas contas, deu 10, eu te pago 10. Aí o pessoal fala, pô, mas por 10 eu não vendo. Então, vamos tentar entender o porquê da diferença. Porque tem um contrato que o vendedor está considerando que vai fechar com o hospital. Eu acho que não vai fechar. Tá? Então, aí vamos falar, vamos chegar num ponto comum. Eu te pago 10 milhões, eu te pago o valor incontroverso, e se fechar esse contrato, eu te pago mais 2 milhões. Então, é um pagamento contingente ao fechar esse contrato. Se não fechar, eu não pago. Ou você considera que o EBITDA vai crescer muito, eu um pouco menos. Então, se eu te pago o valor normal, mais
10% do EBITDA que superar um threshold, que superar um piso. Quer dizer, nesse caso, eu vou te pagar 10% do EBITDA. O valor é variável. O EBITDA que superar uma certa marca, eu te pago 10%. Então, aqui eu tenho um pagamento incerto. Se o EBITDA não superar uma marca, eu não pago nada. Superando, eu tenho valores diferentes. Se superar em R$ 1.000, eu pago 200, sei lá, chutando. Se superar em 100 mil, eu pago 20 mil. Então, eu tenho uma estrutura de payout não linear. Não pago nada e pago uma crescente. Eventualmente, tem um teto. Tá? Então, eu posso criar a métrica que eu quero. Então, é um pagamento incerto futuro. Só que o que a norma contábil fala? Você pagou isso, você se comprometeu a isso. Isso é parte do valor que você está pagando. Então, a contabilidade, diferente do fisco, que só dá o ágio quando pagar, a contabilidade fala, reconhece isso a valor justo. E aí, em termos teóricos, o que seria o valor justo disso? Se eu tirasse a cláusula de earn-out e colocasse no pagamento à vista, por quanto eu colocaria? Então, o custo de aquisição relativo ao earn-out é o valor justo daquele pagamento, é o valor que, em tese, eu aumentaria o valor pago à vista. Tá, pessoal? Então, eu sempre no earn-out eu apuro o valor justo na data zero, debito investimento, credito ou passivo se o earn-out for liquidado em caixa, ou PL se o earn-out for liquidado em novas ações. Então, sempre no momento zero, na data de aquisição, eu debito investimento, credito passivo ou PL. Passivo se o earn-out for em caixa, que é o mais comum, PL se o earn-out for em ações. Tá? Se for passivo, lembrar de classificar adequadamente entre circulante e não circulante. Se o valor for de passivo, esse é um passivo financeiro que está fora da norma de instrumento financeiro, está fora do escopo da IFRS 9. Por quê? Porque a norma de combinação de negócio exige que esse passivo seja reavaliado a valor justo todo fechamento e na data da liquidação. Quer dizer, o seu passivo vai convergir para o valor que você efetivamente vai pagar em caixa. Quando pagar, você baixa o caixa, baixa o passivo contra o caixa. Tá? Mas essa variação no valor justo do passivo é sempre resultado. Se for PL, o valor fica travado. Você só apura o valor justo na data zero. Tá? A mensuração desses valores justos é bem complexa. Tá? Tem hora que usa o cenário mais provável. Se o payout não for linear, tem que fazer análise Monte Carlo, tem que criar 1000 cenários e fazer a média. É complexo, tá? Mas ele é um mecanismo muito útil para negociação e para diminuir risco das duas partes. Tá? Mais um ponto importante prático é cuidado com o earn-out se quem recebeu o earn-out se tornar funcionário da empresa depois da aquisição. Se ele se tornar funcionário da empresa e o pagamento do earn-out tiver anexado a permanência daquele vendedor na empresa até a data de liquidação, até a data final do earn-out, isso não é custo de aquisição, isso é remuneração. Agora, se ele sai da empresa e ainda tem direito ao earn-out, aí é custo de aquisição. Então, quando tem earn-out para vendedores que se tornam funcionário, a análise é bem importante. Não é tão simples, não é simplória. Tá? Então, vou mostrar o exemplo numérico e depois falar mais 2 pontozinhos aí sobre custo de aquisição. Então, eu tenho um pagamento contingente em caixa, que o valor justo na data zero é 80, valor justo no final do ano é 10. O que eu faço? Eu debito investimento, credito pagamento contingente. Tá? Pelo valor justo na data zero.
valor justo aumentou para 10. O que eu faço? Eu aumento o valor do meu passivo sem alterar o investimento. Eu aumento o valor do meu passivo contra um resultado financeiro, tá bom? E aos poucos o passivo converge para o próprio caixa, tá? Então deu para entender até aqui, pessoal? Eloy, você poderia encaminhar o link? Deixa que eu encaminho aqui. Tá aí, Jadir. E aí eu queria falar 2 pontos a mais com vocês. Um é, cuidado com o negócio que está na moda. Tá? Uma coisa que não tem muito tratamento incerto, eu até tenho a prática que eu uso, que normalmente é aceita pelo mercado. Quando eu não compro 100% de uma empresa, em geral, existe meio que uma cláusula de divórcio. Existem opções de compra e venda, né? Compra para o comprador, venda para quem não vendeu tudo, da participação remanescente. Existem normalmente mecanismos de call e put. Tá? Para quem comprou a empresa, é obrigatório reconhecer aquele derivativo no passivo. A opção de venda que o vendedor tem é um passivo. Tá? Tem regra própria de como contabilizar. Eventualmente, eu trato como uma aquisição antecipada, eventualmente a contrapartida, né, o débito é no PL. Tá? Quando tiver essa situação, é bom dar uma estudada a fundo, é um negócio complexo, mas eu vejo direto hoje em dia. Tá? O efeito é grande no balanço. Então, esse que eu estou falando é opções para uma aquisição de participação ainda não adquirida. Então, seria uma parte um pouco mais avançada. Outra coisa que tem que tomar cuidado, pessoal, tem empresa que faz um negócio que para mim beira o amadorismo, achar que o fisco acredita nisso. Você, na hora de fazer o contrato, você faz assim, você põe o preço de aquisição lá na cláusula 2, 3, o valor contábil do seu investimento, isso o vendedor. O restante do preço ele coloca como pagamento por não competição, em outra cláusula. Tá? Isso é besteira. O custo de aquisição engloba aquele pagamento pelo não compete. Aquilo ali é uma mera estratégia tributária. Já tem decisão do STJ que isso faz parte do custo de aquisição. Tá? Ficar usando essas estratégias não cola, nem para fim contábil, nem para fim fiscal. O fato de estar lá pagando não compete não muda absolutamente nada. Aquilo não representa o valor do não compete para fim de PPA e aquilo é custo de aquisição. Tá? Então tem que tomar cuidado. E cuidado quando na mesma data do contrato de aquisição é assinado algum outro contrato com o vendedor. Tá? Eventualmente, esse outro contrato com o vendedor faz parte do custo de aquisição. É só um jeito de tentar fugir do ganho de capital fiscal. Para fim contábil, faz parte do custo de aquisição, tem que analisar a essência, tá? Os valores, o serviço prestado. Tá bom? Muitas vezes é arte, tá? O serviço prestado é nada. É só para ter ISS em vez de ganho de capital. Tá? Então, pessoal, essa parte de custo de aquisição, deu para entender, para eu passar para um exercíciozinho aí para vocês? Alguma dúvida? Então, você vê que essa parte não é simples de custo de aquisição, tá, na prática. Eu queria que vocês tentassem fazer esse exemplo, que eu basicamente pergunto, qual o custo de aquisição, tá? Eu vou dar uns 10 minutinhos para vocês fazerem, eu corrijo e vou mostrar alguns exemplos de custo de aquisição em empresas. Tá? Então, a aula de hoje a gente para em custo de aquisição, mas eu queria que tentassem fazer. Quem tiver a resposta pode ir me mandando. Tá? Vou dar um tempinho, acho que é só treinando aí, que pega os conceitos só treinando.
Então, a primeira coisa importante é a relação. Comprou mais ou menos 2/3. Comprou 2/3, né? Desculpa, não é mais ou menos. Teve um pagamento em caixa. Ah, tá. Eu até vi que a sua resposta você não estava considerando mesmo, assim, até estranhei um pouco, porque o que estava no parágrafo não condizia do que estava embaixo, mas em tese tudo que eu estou falando é de full, tá? Normalmente, esse foi só um adendo do PME, mas eu percebi isso, achei estranho a parte de cima e de baixo da sua mensagem nisso. Tá, então o primeiro pagamento é em caixa, 1,2 à vista e 0,8 a prazo. Então, embora eu tenha uma letra só aqui, vamos pôr assim, eu tenho 2 pagamentos, um à vista e um a prazo. O à vista é só multiplicar as 8 milhões de ações por 1,2. Tão simples quanto isso. E do a prazo é as 8 milhões de ações vezes 80 centavos, descontado por uma taxa de 8% ao ano. Então, eu vou só tirar essas marquinhas, vou pôr no próximo slide. Está aqui, está arredondado os valores, está em milhares. 8 milhões de ações vezes 1,2, 9.600. 8 milhões de ações vezes 80 centavos, descontado por um ano, 5.926. Tá? Se alguém deu 5.925, é só arredondamento. Essa primeira parcela, o crédito é no caixa, e essa parcela, o crédito é no passivo circulante, como um contas a pagar por aquisição. A diferença do valor presente para o valor futuro é resultado. Tá? Por enquanto, esse aqui, pessoal, alguém ficou com dúvida da primeira forma aí de pagamento? Então, dando continuidade, emissão de ação. Então, qual que é a relação de troca? Foi emitida uma ação de beta para cada 2 ações adquiridas. Então, para cada 2 ações que eu adquiri, fora o pagamento em caixa, eu também entreguei ações. Então, para cada 2, eu entreguei uma. Então, se eu adquirir 8 milhões de ações, eu vou entregar 4 milhões de ações de beta. Então, qual que é o valor disso? É 4 milhões de ações vezes o valor justo da ação de beta na data de aquisição. Então, eu vou usar 4 milhões de ações vezes o valor justo da ação de beta na data de aquisição. Então, eu vou usar de beta. Por quê? Porque eu estou entregando ação de beta, estou comprando ação de gama. É sempre do ativo que eu estou entregando. E sempre na data de aquisição. Então, é 2 milhões de ações vezes 4. Desculpa, 4 milhões de ações, né? Porque é 8 dividido por 2, né? É a conta mais fácil. São 4 milhões de ações vezes 4, que dá 16. Então, 8 milhões de ações dividido por 2 vezes 1, 2 para 1, tá? Por isso, eu sei que 1 é relevante, mas é só para vocês ficarem com a fórmula, vezes 4, que é o valor justo da ação hoje, da compradora. Então, deu para entender aqui, pessoal? Permuta, no bom português, poderia ser emissão de ações, tá? É, por fim não, quase por fim, emissão em 30 de junho de 2012, ou seja, lá para frente, né, 3 anos e meio lá para frente, de uma ação para cada 8 adquiridas,
condicionada ao atingimento de uma meta. É virtualmente certa para evitar muita conta. Então, vê o que acontece. Se uma métrica for cumprida... não. Quando é pagamento em ações, não precisa ter AVP. Você usa o valor hoje, tá, Moacir? Não tem AVP, tá? Não precisa, só quando é em caixa. É a mesma coisa se aplica no item C aqui, que eu vou fazer também, tá? Não tem AVP. Tá? Porque a ação que você entregou é o que vale hoje. Tá aqui em cima. É como se fosse essa flutuação de 20 centavos é um ganho do vendedor. Tá? E nem aqui vai precisar trazer AVP. Então, o que, que ele fala? Para cada 8 ações eu entrego uma. Então, 8 milhões, se tudo der certo, Beta vai entregar 1 milhão de ações. 8 dividido por 8, 1 milhão de ações. Tá? Como o pagamento é virtualmente certo, eu vou usar como 100%. No mundo prático, eu deveria fazer umas contas para ver se efetivamente dá 100%, dá 99%, dá 95%. Para fim de aula, eu vou pôr como 100%. Então, são 8 milhões dividido por 8 vezes o mesmo 4. Então, eu reconheço um earnout. Aqui é como se eu estivesse multiplicando por 100%. Ou se eu estivesse usando o cenário mais provável, more likely, tá? Então, 8 milhões de ações dividido por 8 vezes 4, 4 milhões. Esse 4 milhões eu debito investimento e credito PL. O crédito é dentro do PL. Tá? Por quê? Porque o pagamento é instrumento patrimonial. Isso não é passivo, a gente até já discutiu em Stock Option, na norma de instrumento financeiro. Então, o crédito é dentro do PL. Tá? E, por fim, letra D. Beta incorreu em um custo de aquisição de 600. 350 DUI, 100 do tempo do administrador e 150 foi o gasto na emissão de ações. Então, nenhum desses 3 valores eu reconheço no investimento, porque eu não estou pagando para o vendedor. Aí eu pergunto para vocês, aonde vocês reconheceriam o 350, o 100 e o 150, pessoal? Onde seria o crédito, o débito de cada um desses lançamentos? Vocês podiam escrever só para eu ver se vocês acertam o crédito desse, desse e desse, principalmente. Parabéns, Alexandre. Não está certo, Gabriele. Riamar, não está certo. Pensa assim, pessoal. Se fosse tudo resultado, talvez eu não faria pergunta, tá? Só uma dica. Acho que o Alexandre deve ter entendido o porquê do meu comentário. Tá, pessoal? Então, o ponto aqui é gasto na emissão de ações não é despesa. Gasto na emissão de ações é uma redutora do PL. Esses 150 mil é... O pior é que eu acho que não está não tá certo o seu também, Alexandre. Não sei se você escreveu errado ou se você errou o conceito. Tá? Mas o 150 que é gasto na emissão, o débito é no PL. Isso está na IFRS 9, está no CPC 08 de custo de transação. Tá? É isso aí, moça. Em lugar nenhum é questionável, é porque o que é? Eu deveria fazer o débito na despesa do 100, Moacir, ou no investimento, tá? Então é despesa. Eu até concordo que dá uma confundida, tá? Mas é mais para falar onde é o débito, né? Eu gasto salário, sai caixa, eu faço o débito em algum lugar. Mas eu entendi o seu ponto, tá? Tá, então... Engraçado essa mensagem, Alexandre. Então, o ponto aqui é 350 resultado, 100 resultado e 150 uma redutora do PL, para sempre. Tá? Gasto com emissão é sempre redutora do PL. Todavia,
esse 150 é dedutível para fim de IRCS na cabeça. Então, no momento zero, já é dedutível para fim de IRCS. Tá bom? E aí a resposta dá 35.526. 35.526. Alguma dúvida aqui, pessoal? Tá. Então, seria isso, vocês verem que tem uma dificuldade aí, tá? E aí, só mostrar dois exemplos práticos para vocês. Tem a Qualicorp que comprou, 2 minutinhos a gente termina essa parte, tá, pessoal? A Qualicorp comprou essas duas empresas, a ConnectMed e a Gama. Se a gente for olhar como que é o preço pago, eles emitiram ações ON. Valor justo de 3 milhões,3 de ações, está aqui, 89. Ele fez um bônus de subscrição, idêntico ao exemplo anterior. E o bônus de subscrição é assim, você comprador, vendedor, você me paga R$1 e eu te emito um lote novo de ações. Só que, para o vendedor ter direito a receber essas ações, algumas métricas têm que ser cumpridas. Se as métricas forem cumpridas, eles recebem um lote adicional de 3 milhões de ações. Tá? Então, esse 89 é capital social, esse aqui é uma conta de PL. Se fizer regra de 3, entre esse valor e o 89 e esse para esse, vai ser exatamente o que eu fiz, dá basicamente o mesmo valor, ou seja, a empresa entende que o cumprimento é líquido e certo. Tá? O item 3 é ajuste de dívida. Então, é normal, pessoal, quando você fixa o preço no contrato, você vê a dívida e o capital de giro. Se até a data do fechamento do closing essas contas mudarem, você ajusta o preço. Quer dizer, se a empresa tomou mais dívida do que quando você fez o valuation, você reduz o pagamento por essa variação da dívida. Tá? Por quê? Porque você se baseou no preço numa condição de balanço. Até ter o closing pode demorar 1 ano, o balanço é outro. Então, você tem ajuste de preço, nesse caso foi positivo, ou seja, o comprador vai pagar mais, por isso que aparece, não, pagar menos, desculpa, por isso que aparece com o sinal negativo, ele paga menos, né? E por fim, aquele ponto que eu te falei, que eu falei para vocês, é um contrato de não competição, quer dizer, seja um contrato à parte, seja uma cláusula, mas parte do valor eles colocaram num contrato de não competição, que é o 24.800. Aí a auditoria foi lá e falou, isso é custo de aquisição. Tá? Provavelmente, se o fisco olhar essa operação, ele vai cobrar imposto de renda do vendedor, tá? Ele não vai falar que isso é um contrato de prestação de serviço. Então, é basicamente o que a gente mostrou, tá? E, por fim, o último exemplo da aula é um earnout que eu achei um pouco diferente aí para mostrar para vocês. Então, a Estácio, uma faculdade, comprou a Facitec, outra faculdade. E aí, o que eles fizeram? Eles pagaram 18 milhões à vista, eles têm um pagamento a prazo que o valor presente dá 9.884, tá? Então, vocês veem que tem duas coisas que a gente mostrou no exemplo anterior, uma parcela de contraprestação à vista e uma a prazo, tá? Igualzinho. E aí eles colocaram um dos poucos earnouts, um dos poucos que eu já vi não ser meramente financeiro. Então, o que ele fala? Está previsto um pagamento adicional de 7 milhões, caso a Facitec se torne um centro universitário até dezembro de 2024, ou seja, dentro de 1 ano e pouquinho. Tá? Então, é um earnout, porque se não se tornar uma faculdade, não paga nada. Então, os avaliadores calcularam o valor justo, tá, desse pagamento e deu 5.770.000, ou seja, tem uma chance de não dar certo
e, eventualmente, tem o efeito do valor presente, porque é em dinheiro. Tá? Então, esse valor aqui é os 7 milhões a valor justo. 2014 mesmo, Eloy. É que o exemplo é antigo, é de 2012, tá? É da minha época da minha tese. Tá, mas é 2014 mesmo. Ah, eu falei errado, desculpa, acho que é o costume. Tá. Então, deu isso, a parte aqui de baixo não tem informação, o importante é aqui. Então, vocês veem que, basicamente, tudo que a gente discutiu se encontra na prática e cada vez eu vejo estruturas de contraprestação mais complexas, tá? Cada vez os contratos são mais complexos e sobra dificuldade para o comprador. Tá bom, pessoal? Deu para entender essa parte de hoje? O resumo de alocação de custo de aquisição. Se o compromisso não for cumprido, você queima contra lucros acumulados, tá? Esse valor, mas você não muda o custo de aquisição, você só ajusta o elemento de PL, se o compromisso não for cumprido. E o fisco, ele só te dá dedutibilidade sobre esses 5.770.000 se pagar. Então, o fisco chama isso de condição resolutiva. Ele só dá o benefício quando resolver, quando pagar. Tá bom? Então, seria isso, Alexandre. Mas nunca altera o custo de aquisição. O custo de aquisição é o valor justo na data zero. Está precificado o risco de não exercer, então você não muda mais. Então, seria isso, pessoal. Na próxima aula, a gente continua. Eu acabei indo um pouco devagar propositalmente, porque a gente vai fazer a prova em outro dia. Então, a gente ganhou mais uma aula, pelo menos, do curso. Tá? E eu optei por mais devagar, porque o tema é importante e é um pouco complexo. Tá? Então, eu preferi ir um pouquinho mais devagar, tá? Nessa parte de combinação de negócio. Por isso que foram 20 slides em 2 aulas, tá? Então, seria isso, pessoal. Até terça que vem, continuando combinação de negócios. Até semana que vem, pessoal.